queridos e queridas, tudo ok com vocês? Tudo ok comigo também? E hoje eu vim trazer um novo quadro pro canal que se chama Resumindo Direito. Aqui eu vou falar sobre uma matéria de direito de forma objetiva e simplificada. Não vou aprofundar o assunto. Aqui é só para você tirar a sua dúvida de forma rápida e com link para que você sempre lembre daquilo dali na hora de você saber qual recurso é o que e para que eles servem. E como eu já dei a dica, né, eu vou falar sobre recursos no CPC de 2015. Mas antes, se inscreve no canal, dá aquela curtida, passa pros amigos, compartilha, comenta, e é isso. No CPC de 2015 nós temos 9 recursos, sendo estes apelação, agravo interno, agravo de instrumento, agravo de recurso extraordinário e recurso especial, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial, embargos de declaração e embargos de divergência. Os outros recursos que eu falei do CPC de 2015, eles são utilizados em instância superior, então eu vou trazer outro vídeo falando sobre os recursos de instância superior. Nesse daqui, nós vamos ficar só com os recursos simples do CPC. E o primeiro deles é a apelação. Quando cabe a apelação? A apelação cabe da sentença. E o que é sentença? Sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo. Então, durante toda a marcha processual, o final dela é uma sentença. E essa sentença cabe à apelação. É o recurso mais simples que todo mundo já ouviu falar. Eu acho que todo mundo sabe como utilizar ele teoricamente, né? Enfim, a apelação, uma coisa que ninguém sabe sobre ela, é que ela também pode discutir questões de fase de conhecimento. O que é fase de conhecimento? Fase de conhecimento é o que é decidido em decisão interlocutória. As decisões interlocutórias normalmente recebem o agravo de instrumento como recurso, não a apelação. Só que o agravo de instrumento, que é previsto no artigo do 1015, nós já vamos falar sobre ele tem um rol, né? Mas o que não tá nesse rol pode, via de regra, ser debatido na apelação em questões preliminares. Agora nós vamos falar do agravo de instrumento. O agravo de instrumento previsto no artigo do 1015, ele tem um rol. E aí, pasmem, esse rol foi mitigado em dezembro de 2018 pelo STF. Então quer dizer o quê? Que o rol do 1015 não é taxativo. Então, o agravo de instrumento pode ser utilizado para tratar de questões que não estão no rol do 1015. Só que, em minhas palavras, o STF disse que a gente pode interpor o agravo de instrumento em questões decididas que tratem de assuntos urgentes e que debater esse assunto em sede de apelação ele vai se tornar inútil. Então, o que ele está querendo dizer? Nós temos um assunto muito importante e esse assunto importante precisa ser tratado agora. Ele é urgente, debater ele no final da marcha processual torna inútil esse debate. Aí não vai ter mais por que falar sobre. E aí, nessa ideologia de não tem mais por que falar sobre em apelação, que o juiz pode precluir o seu pedido em preliminar de apelação. Então, na dúvida, sempre interponha o de menor prazo. Mas, Suiane, os dois têm 15 dias como prazo, correto? Lembrando que fazenda pública tem prazo em dobro. Sim, eles têm 15 dias, os dois, mas o agravo de instrumento, ele tem 15 dias da decisão interlocutória. Então, supondo que a decisão interlocutória, que é no meio da marcha processual, seja hoje, 15 de maio. E aí você tem 15 dias do dia 15 de maio. Só que vamos supor que o processo termine, tenha sentença no dia 15 de novembro. Você tem 15 dias do dia 15 de novembro para interpor a apelação. Logo, você tem, sei lá, meses, dias e anos entre a decisão interlocutória, o assunto daquela decisão interlocutória e a apelação. E o assunto debatido na apelação, ele já não tem mais a mesma importância. Dá uma olhadinha lá no artigo 1015 e vocês vão entender melhor, porque o rol é bem grande lá e tem muita coisa.
Vou deixar aqui bem claro um parênteses, né, nesse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os artigos e os seus respectivos recursos, tá? Agora nós vamos falar do agravo interno. O agravo interno, ele é para ser interposto contra a decisão monocrática do relator, no caso. E aí, essa decisão monocrática, ela tem um recurso específico para ela, que é o agravo interno. E o agravo interno, ele precisa seguir o regimento interno. Então, vamos lá, agravo interno, regimento interno. E isso já, né, dá um link aí de como é esse agravo. Então, quando você vê decisão monocrática do relator, você vai pensar agravo, mas agravo de quê? Agravo interno, porque contra a decisão monocrática do relator, eu preciso de um agravo que respeite o regimento interno do tribunal que eu estou interpondo esse recurso. Agora, o queridinho das queridinhas e dos queridinhos, os embargos de declaração. O embargo de declaração. Gente, ele é o meu favorito, sim. E, cara, ele é tudo nessa vida. O embargo de declaração, ele serve para praticamente todas as sentenças que tiverem alguma coisa errada. Então, você usa ele para praticamente tudo que você não concorda, desde que esteja errado, tá? Vamos lá. Principais coisas, né, do embargo de declaração, os principais requisitos para você interpor o embargo de declaração é obscuridade ou contrariedade, né, contraditório, quando tá sendo contraditória aquela decisão, omissão, erro material. Mas o que é cada coisa, né? Porque na teoria a gente até entende, agora na prática o que é? Na prática, os embargos de declaração são assim: o juiz fez uma sentença, putz, conceitual, e aí você não entendeu, foi lufas daquilo dali. Você leu e pensou, que ele quis dizer? E o que vai resolver o seu problema? Os embargos de declaração, tá vendo? Os embargos de declaração é tudo nessa vida. E aí, se você não entendeu aquela sentença, você vai entrar com embargo de declaração. E aí você vai falar assim pro juiz: meu querido, por favor, esclareça. Você não vai falar isso. Mas é basicamente isso que você vai falar lá de uma forma bem bonita e juridicada, tá? Depois, se tiver uma sentença que vai estar contraditória, como assim? O juiz, ele ficou falando o tempo todo que aquele direito tava ok, que tudo tava ok, que era isso porque era isso. E no final ele falou, é improcedente. E aí você lê, tipo assim, ganhei! E chega no final você fica tipo, improcedente? Mas como? E aí o que você faz? Entra com embargo de declaração. E aí você vai botar os embargos de declaração lá e vai falar assim, querido, tá maluco? Ou quase isso. Também tem a omissão. Omissão é quando o juiz faz a louca. Ele simplesmente ignora. Não tem nada a ver com extra-petita, citra-petita e ultra-petita. Porque em todos esses casos petita, ele fala ou julga mais, ou julga menos, ou julga sem dizer o porquê. E no caso da omissão, não. No caso da omissão, ele só não fala. Sabe? Facátia. A louca só não fala sobre aquilo dali. E aí o que você vai fazer? Vai entrar com embargo de declaração falando assim, tu não faça maluca, tu volte aqui e fale sobre o que eu falei lá na contestação ou na petição inicial, por favor, não faz a maluca. E se tiver um erro material, é aquele que houve um erro de digitação, uma coisa tá escrita errada, e você até vê que tá escrita, dá pra entender, mas a gente não pode deixar, né, passar. Por quê? Porque eu tenho uma teoria de que o direito, ele é tipo bruxaria. Todo mundo que vê série de bruxo, né, sabe que a bruxaria, ela tem sempre uma brecha. E o direito é isso, o direito é bruxaria. Tem sempre uma brecha. Então, às vezes, um erro de digitação é uma brecha para contestar o seu direito. Para contestar algo que o juiz falou que você estava certo, só escreveu lá errado, entendeu? Mas erro material não é quando o juiz simplesmente julga improcedente, você vai botar lá,
Olha, juiz, você escreveu errado em procedente, era pra você escrever procedente, tá bom, meu lindo? Não é isso. É literalmente alguma coisa escrita errado, uma coisa ali fora do contexto, enfim, um erro material propriamente dito. Ai, gente, eu amo embargos de declaração, amo de verdade. E é isso. Hoje nós falamos sobre alguns dos 9 recursos, os recursos que ficam por aqui por baixo, né? E no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês os recursos de instância superior. Mas é isso, se vocês gostaram, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, manda mensagem, comenta. Espero que eu tenha tirado sua dúvida de uma forma rápida e prática. Um grande beijo pra vocês e vamos resumir direito.